Olá, estamos iniciando mais um Por Mais Saúde e hoje, terminando o mês de setembro, iniciando outubro, nós vamos falar sobre o Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama. Estamos aqui com a doutora Débora Santana, ela é mastologista e ela vai falar um pouquinho para nós dessa prevenção, detecção precoce do câncer de mama. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar suas informações aqui conosco. Olá, tudo bem? Bom, eu agradeço o convite e estou aqui à disposição para esclarecer algumas dúvidas que tem em relação ao câncer de mama e o Outubro Rosa. Doutora, falando em Outubro Rosa, já é um mês há muito tempo já vem tendo essa cultura da conscientização de câncer de mama. Não só no mês de outubro, mas o ano inteiro, né? Qual que é a importância da conscientização para a detecção precoce do câncer de mama? Então, o Outubro Rosa ele vem para lembrar a população em relação à importância da detecção precoce do câncer de mama, em relação à realização da mamografia como o principal exame de rastreamento para o câncer de mama. Sim. A importância da mamografia seria em relação à população de baixo risco, né, no caso, seria a detecção de lesões bem pequenininhas que só a mamografia como exame de imagem poderia rastrear e de uma forma que, se for uma lesão maligna para câncer de mama, estaria no estadio inicial, aumentando assim as chances de cura da paciente e uma forma de cirurgia menos agressiva. Então, por isso seria a importância de realizar a mamografia anualmente para a população de baixo risco, para a detecção de lesões que ainda não são palpáveis e são vistas apenas pelo exame de mamografia. Entendi. E a partir de que idade a mulher pode iniciar esse rastreio? População geral, no caso eu digo pacientes que não têm o histórico familiar oncológico, seria a partir dos 40 anos de idade, pela Sociedade Brasileira de Mastologia. E a gente agregaria outros exames adicionais de imagem da mama a depender de cada caso, como no caso um ultrassom de mamas ou ressonância. Pacientes que têm histórico familiar oncológico, no caso um familiar de primeiro grau com histórico de câncer de mama, esse rastreio é feito um pouco mais precoce, de preferência 10 anos antes do caso índice do familiar. Sim. Então, essa paciente, a idade mínima seria a partir dos 25, dependendo do histórico do familiar, com exames de ultrassom ou ressonância. Já a mamografia iniciaríamos para esse grupo de alto risco a partir dos 30 anos de idade. Entendi. E mesmo tendo um histórico familiar de primeiro grau, né? Uhum. A mamografia ou a ultrassom pode ser feita anual? Pode ser feito sim. A preocupação maior que as pacientes têm em relação à dose de radiação, né, que elas iriam receber, mas essa dose é mínima, sem riscos adicionais para a saúde. Sim. E o benefício dela supera qualquer tipo de risco. Então, assim, não tem nenhuma contraindicação de fazer esse exame anualmente. Entendi. É porque alguns profissionais, às vezes até mesmo em leituras, têm alguns achados que falam que pacientes que tenham casos familiares de primeiro grau têm que fazer os exames com 6 meses. Há essa necessidade? Dependendo dos achados que são vistos. No caso, se for algum achado no exame de imagem que necessite de um acompanhamento mais precoce, no caso de uma classificação denominada BIRADS 3 nos Sim. exames, esse tipo de lesão precisa ser vista mais precocemente. No caso, um controle de 6 meses, dependendo do achado. Uhum. Aí eu entraria no assunto da classificação que a gente utiliza para denominar os tipos de achados, né? BIRADS 3 seriam achados provavelmente benignos que necessitam de um acompanhamento mais precoce, no caso em 6 meses, por um período de até 2 anos, a depender do que a gente visualiza. Sim. Doutora, uma dúvida aqui, essa é uma dúvida minha. Quando você acha, por exemplo, num exame de imagem, você tem um achado benigno, ele sempre vai ser benigno ou ele pode se tornar maligno? Existe uma classificação dos achados vistos nos exames de imagem, né? No caso, Sim. o BIRADS, que a gente utiliza. Achados provavelmente benignos, classificados como BIRADS 3, eles são exames que você pode acompanhar um pouco mais precoce, pelo menos no período de 2 anos. BIRADS 1 até 2, achados benignos que poderiam ser feito controle anualmente. De BIRADS 4, 5 em diante, são achados
com suspeição oncológica, que precisa de investigação, ou os 6 que já têm algum diagnóstico oncológico. Então, se no seu exame, visto pela localização do nódulo, se for um nódulo ou alguma outra característica vista pelo exame de imagem, se está na mesma localização, não teve alteração na forma, não teve alteração do tamanho, no seu controle, ele classificou como um achado benigno, dificilmente este mesmo nódulo viria a ser uma lesão suspeita. Por isso que a gente pede um acompanhamento dependendo da característica do nódulo. Entendi. Então, a partir de 2 anos estável, na mesma localização, sem crescimento, sem alteração da forma, dificilmente essa mesma lesão vai vir ser uma lesão oncológica no futuro. Então, poderia ter sido um achado novo ou algum outro nódulo que surgiu. Por isso que é importante fazer anualmente para detectar, se for o caso de aparecer alguma lesão oncológica, no seu estadio inicial. Então, voltando no que você me perguntou, a chance é baixa de ser aquele mesmo nódulo ter a se evoluir para uma coisa... Para um câncer, Para né? um câncer, isso. Por isso que é importante ir acompanhando. Sim. Fora a nodulação que aparece os nódulos, né? Tem alguma outra característica na mama que suspeita ou algum sintoma que pode suspeitar um câncer? Os sinais, né, que a gente pede para paciente se autoconhecer em relação à estrutura da pele, a consistência da pele, seria achados suspeitos para câncer de mama, que eu vou citar para você, seria em relação mama um pouco mais hiperemiada, aquela mama que ficou vermelha de repente, surgiu alguma ferida que não está cicatrizando na pele da mama, a parte do mamilo se inverteu para dentro, a papila do mamilo inverteu e nunca foi assim, saída de secreção do mamilo, qualquer tipo de saída de secreção merece uma investigação, mas secreções com características de sangue tem mais suspeição para câncer de mama. Aquela pele mais porosa, que a gente denomina como casca de laranja, que tem um pouco mais de edema, mais infiltração na pele, esse tipo de característica na pele também merece uma investigação. Nódulos palpáveis, e nódulos palpáveis também, não só na mama, mas também na axila. Entendi. Esse também merece uma investigação. Uma investigação mais de perto, né? Não Tá é somente o nódulo. Isso. É a característica por fora, na pele da mama também, né? Também. E também lembrando que não só as mulheres, mas também os homens também tem que se autocuidar. O câncer de mama no homem é mais raro, menos de 1%. Mas também é importante lembrar que se surgiu algum nódulo palpável na mama do homem, merece uma investigação também. Ou algum aumento da glândula mamária também precisa ser consultado. Ah, entendi. Mais uma questão aqui que eu já vi as pessoas perguntarem sobre isso. Isso é uma dúvida comum também nos consultórios que eu já pude presenciar. A mastalgia, a dor nas mamas, ela corre algum risco? Ela oferece algum tipo de... eu preciso investigar, ou sei lá, paciente que tem dor nas mamas com frequência. Isso é um sinal de alerta? A mastalgia, a maioria das vezes, ela não está totalmente interligada com o câncer de mama, porque o câncer de mama, a maioria das vezes, ele é indolor. Sim. Porém, toda dor mamária precisa de uma investigação. Então, tem que ser examinada a mama dessa paciente, tem que ser avaliado os exames de imagem pertinente a cada caso, para poder descobrir a causa da dor mamária, mas relacionada diretamente com câncer de mama, a chance já diminui, mas precisa de uma investigação. Entendi. E quanto às pacientes que têm prótese de mama, você acha que dificulta o rastreamento? A questão da mamografia, ela pode dificultar um pouco na visualização das imagens, porém existem técnicas adequadas para fazer a mamografia nas pacientes que têm prótese mamária. Só que existem outros exames de imagem, como a ultrassom de mamas e a ressonância, que nos ajuda bastante nesse tipo de paciente também, que tem prótese mamária. Mas é importante não deixar de fazer por conta da prótese, né? Por conta da prótese. Doutora, outra dúvida. As pacientes costumam falar que não conhecem bem, distinguir o que é um nódulo mamário e o que é a glândula mamária. E você acha que deixar para a paciente fazer a palpação, ela pode se confundir aí, terminar indo tardiamente ao médico? Como que fica essa orientação com relação à palpação da mama?
Então, é por isso que eu gostaria de denominar o autoexame como autoconhecimento. A paciente deve conhecer as suas mamas. Sim. Se olhar na frente do espelho, olhar a característica da pele da sua mama, olhar o mamilo, levantar o braço, se estender ele atrás da nuca, se autoexaminar. Porém, isso não substitui o exame do médico, realizado pelo médico, e também os exames complementares de imagem, dependendo do caso que o médico pode solicitar. Então, é uma ajuda complementar, mas a paciente não pode deixar de procurar o médico também, de preferência anualmente, dependendo do fator de risco, dependendo do que ela palpou no exame, no autoexame, ou dependendo dos achados de imagem. Fazer a rotina anual das mamas também não pode ser substituída. Entendi. De qualquer forma, o acompanhamento com o mastologista, esse aí não tem como deixar, né? Não tem. A paciente ela tem que se autoconhecer para ela poder saber o que deixou de ser normal, igual eu expliquei anteriormente, quais seriam os achados que ela mesma poderia visualizar no seu exame, no seu autoexame, porém, procurando o médico também para esclarecer dúvidas, para mostrar o que é normal, o que não é, fazendo os exames de imagem pertinente a cada caso, mas seria uma rotina anual de autocuidado que ela deveria ter para toda a vida. Sim. Estamos aqui com a doutora Débora Santana, ela está dando orientações sobre como a gente fazer a palpação e fazer os cuidados sobre mama, os riscos e a detecção precoce do câncer de mama. Doutora, muito obrigado pelas suas orientações, muito obrigado pelo seu tempo, por participar aqui conosco. As redes sociais e o link da entrevista nós vamos deixar no www.odiariodemaringá.com.br.